Boa noite. Vamos conversar um pouquinho então sobre a doutrina espírita. E eu sempre convido a gente a fazer uma oraçãozinha, né, para a gente poder se afinizar um pouquinho mais, né, com a nossa instrução espiritual. Então eu convido que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao Deus Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmão maior, aos espíritos de luz que nos auxiliam, que nos protegem, aos nossos anjos da guarda que trabalham pela nossa felicidade junto conosco, que possamos avançar um pouquinho mais, como sempre, ou aprofundar um pouquinho mais nossa compreensão neste momento, através desta troca de informações e dessa inspiração divina. Seja feito da vontade, Senhor, muito obrigado e que assim seja. É do Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho que nós vamos ler do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Depois é uma psicografia, que faz parte também do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que lhe apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí, o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo
quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a este propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Esse trecho continua aqui, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós conversamos, e muito interessante as citações que diz aqui o autor espiritual, que foi colocado no início da obra justamente para que a gente lembre disso, né? Que a vida verdadeira de nós que somos espíritos encarnados não é nesse plano. Não quer dizer que aqui não seja uma vida verdadeira. Aqui nós estamos, mas de passagem. E de passagem sem o controle absoluto do nosso próprio destino. Mas com um livre-arbítrio suficiente para que possamos melhorar o nosso destino. Naquilo que nos deu Deus como responsabilidade prática. Essa visão nos ajuda a encarar o sofrimento de uma maneira mais positiva. Nós temos falado aqui em vários momentos de motivação, observando a vida futura. De nos motivarmos, sermos fortes, gratos, procurarmos sermos mais felizes com aquilo que temos, entendermos que nem tudo é para o agora, para o presente, mas também não podemos ser pessoas insensíveis que simplesmente ignorem o sofrimento, o próprio sofrimento. Evidentemente que ao olharmos a tragédia alheia, das grandes catástrofes, como está acontecendo em Minas Gerais, por exemplo, nesse momento, nos sentiríamos com o mínimo de sensibilidade envergonhados dos nossos sofrimentos, da nossa fraqueza. Mas não é assim. Nós temos o direito de sofrer. A dor do outro nós sentiremos por empatia, porque já estamos sensíveis a ela, o suficiente para compreendermos que Jesus Cristo sofreu por nós, por amor. Não precisava ter passado por este plano se não fosse por amor a nós, para elevar a vibração do planeta, para trazer pelo exemplo reflexões que o nosso livre-arbítrio procuraria em momentos de dor, como é o que está acontecendo até hoje conosco. Porque as reflexões que estamos tendo hoje, não a tivemos nas outras encarnações, porque já teríamos posto em prática se tivéssemos tido esta lucidez e já estaremos livres das reencarnações de prova e expiação e estaremos reencarnando como missões de amor. Não é o nosso caso. Nós estamos reencarnando de forma mista, todos nós. Estamos reencarnando como provas e expiação, ou seja, para recolocarmos no lugar aquilo que tiramos do lugar, em termos emocionais, em termos de dor causada ao próximo, que vai nascer disfarçado de filho, de esposo, de sócio, de colega de trabalho e assim por diante. Já citamos isso várias vezes. Mas, compreendendo isso, o quanto de ansiedade e o quanto de aceitação temos colocado no nosso comportamento diário quando provocados pela dor. O quanto a dor nos faz sair do nosso prumo filosófico, religioso, científico, emocional, que temos estudado no Evangelho.
Chico Xavier lia todos os dias o Evangelho. Nós não lemos todos os dias. Ninguém de nós. Nem desencarnados. Divaldo Franco todos os dias reflete sobre uma questão do Livro dos Espíritos. Nós passamos reto, talvez nem tenhamos lido o Livro dos Espíritos até hoje, mais que meia vez. E então é claro que essas figuras se destacam pela sua vontade intelectual, que acaba forjando um coração mais sensível, porque compreenderam a lei de causa e efeito e passaram a colocar em prática aquela luz intelectual para ilustrar o amor. Não precisaram de grandes aparições, de grandes sofrimentos. Sem essas reflexões, nós não vamos entender a justiça de Deus. Nós não vamos entender por que, de repente, desaba uma barragem e leva tudo que há pela sua frente, mas uma pessoa que estava meio metro para cá não foi. E talvez ela não seja mais feliz, talvez ela é uma pessoa que precise ainda resgatar as suas dívidas. Disse uma das resgatadas que estava sentada na cama com seu marido, o filho brincando e a cunhada na outra. E ela ouviu um barulho e se levantou, foi daqui para ali. E a sua casa foi varrida pela lama. Só ela sobreviveu. Por quê? Porque essa diferença de vibração está relacionada ao livre-arbítrio e porque pessoas intimamente ligadas, como mãe e filho, não são iguais em consciência. Passaram um pelo corpo do outro, mas não são o mesmo espírito. E por que Deus permite isso? Porque nós precisamos, de forma constante e no dia a dia, refletir sobre a justiça de Deus, que é Pai, que não permitiu que esta omissão gerada por homens poderosos causasse tanto sofrimento, por vontade própria. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. E isso é o livre-arbítrio dos homens mal administrado. Aquelas criaturas que desencarnaram, como desencarnaram no Coliseu em Roma, como desencarnaram nas guerras vítimas de genocídio, como desencarnam no trânsito, atropeladas, às vezes crianças, são espíritos comprometidos com a lei de Deus. Que muitas e muitas e muitas encarnações são chamados para o arrependimento, para o resgate, mas não se disciplinam o suficiente para renunciar ao mal. É a mesma coisa que dizem as crianças quando você pede, às vezes, uma gentileza, e elas dizem, não, eu vou levar minha louça na pia, mas só a minha, não vou levar a tua. Porque elas não têm a consciência da colaboração ainda. Porque elas não sabem que elas também são devedoras, que somos todos devedores uns dos outros, e que estamos necessitados de servirmos uns aos outros, e é através da caridade moral, emocional, do perdão, do recomeço, do amor, é que conseguimos nos libertar da dor. Não quer dizer que todas aquelas criaturas sejam, entre aspas, pecadores, comprometidos com a lei de Deus, sim, com o seu próprio livre-arbítrio. Crianças, adultos, idosos, que deixaram de fazer a sua parte de limpar a sua própria aura, a sua própria energia espiritual e esperaram que o contra-choque da lei do retorno se transformasse numa dor mais profunda. Infelizmente, mas continuam vivos. No plano espiritual, resgatados pelas correntes espirituais, em tratamentos psicológicos, e não cabe a nenhum espírita julgar o porquê dessas coisas, mas explicar para o nosso entendimento da justiça de Deus é muito importante para nós mesmos, e seguindo a vida adiante. Você vai dizer isso para um pai que está esperando o seu filho, que nem o corpo apareceu ainda? Talvez não seja o momento de consolá-lo, mas aquilo vai fazê-lo refletir sobre a justiça de Deus. Para uma mãe, para um ser que perdeu até os seus bens materiais, que seja. A cada um segundo as suas obras, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Buscai primeiramente o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. O quanto estamos exercitando isso com clareza nos nossos comportamentos, para que não sejamos pegos de surpresa. E não adianta nos paralisarmos para que os perigos não cheguem a nós. Porque como esta moça que se salvou, levantou da cama e foi daqui para ali e se salvou, e se ela tivesse ficado na cama encolhida com medo? A sua cama foi levada, a sua casa nem existe mais.
Ah, mas eu não moro perto de perigos, mas pode cair um asteroide, nós estamos protegidos pela lei divina. Mas não quer dizer que o mundo não possa explodir. A massa terráquea veio do Sol, esfriou-se, se transformou um satélite à Lua, gira, resfriou-se, se criou uma atmosfera para que nós pudéssemos palidamente andar por cima, como formiguinhas que andam em cima da toalha, que pode ser chacoalhado por um vulcão. Será que eu estou pelo menos fazendo o mínimo para que a minha expiação seja menor e eu não provoque mais tanto a lei de causa e efeito, gerando sofrimento aos outros? Será que eu não estou me colocando na condição sempre de vítima, achando que o perfeito não sou digno de ser ofendido, porque é uma grande injustiça quando eu sofro e Deus, neste ponto, não é justo, me trazendo a dor, sendo que eu sou tão bonzinho? Vítima, autopiedade. Nunca fiz mal para ninguém nessa encarnação. A lei é bem clara. A reencarnação de prova e expiação nos prova para ver o quanto já aprendemos para não sofrermos como crianças, esperneando como bebezinhos rebeldes, nos jogando no chão do supermercado quando o pai não quer dar um chiclete. Tem criança que faz isso e os pais ficam sem saber o que fazer. Nós fazemos isso quando um parente desencarna, nós fazemos isso quando um prejuízo material nos atinge, nós fazemos isso quando temos uma doença psicossomática gerada pelas nossas raivas, que nos gera uma dor, uma gripe intestinal, uma pressão alta. Achamos que aquilo não é para nós. Eu sou tão bonzinho, eu sou tão... nos últimos 100 anos. Mas quantos séculos nós levamos para atingir o mínimo de consciência ainda de criaturas humanas, tendo todo um futuro pela frente para atingirmos a consciência do anjo, que é mais longe do que nós já trilhamos. Nós passamos do reino mineral, vegetal, animal, e ainda assim queremos chutar o cachorro às vezes. Ainda assim queremos, às vezes, brigar com os animais, tratá-los como seres racionais, Alguns. Eles são animais, eles não vão compreender da mesma forma que nós. Muito perto do instinto animal, somos os animais racionais, com o objetivo de nos tornarmos humanos, para depois nos tornarmos pessoas angelicais. Temos a tendência a nos omitir, por causa dos nossos compromissos. Temos a tendência a fugir do coletivo, porque não queremos enfrentar a nossa própria vaidade, que pode se ferir com a vaidade do outro. O nosso próprio autoritarismo, que pode se ferir com o autoritarismo do outro. E assim, a roda da vida gira, o tempo passa, encarnamos, reencarnamos e os avanços são lentos. Mas, porém, são avanços. O estacionamento já não é tão o nosso caso, porque tendo nós saído de casa, já estamos em busca. Aqueles que não estão em busca, não sentem nem a vontade de fazer uma oração, não sentem culpa pelo que fazem. Não é um julgamento. Pelo contrário, fazem, omitem e sentem prazer nisso. 6 pessoas foram presas em Brumadinho, em Minas Gerais. 2 delas roubando as casas das pessoas abandonadas. Outros 2 causando risco para as aeronaves, ocupando o espaço aéreo, que podia matar mais gente, querendo imagens para botar na rede social. Não era para resgatar corpos, porque a aeronáutica estava lá, o exército de Israel está lá, esteve lá e assim por diante. Era para desrespeitar a lei, para tirar vantagem. Esses ainda estão distantes da realidade de amar ao próximo como a si mesmo. Mas não quer dizer que nós, no nosso microcosmos, ainda não estejamos agindo na lei de Deus nas pequenas coisas. Então, neste mundo de provas e expiações, não é o mal que prevalece. O mal está explicitado porque o holofote está no mal devido à grande divulgação que se dá para esses acontecimentos, que ao mesmo tempo recebe na mesma proporção grande solidariedade. Então não é negativo. Não fosse isso, o mundo não fosse as telecomunicações, o mundo não viria ajudar, as doações, as orientações, a própria empatia, nos colocamos no lugar dessas criaturas e vemos que
o sofrimento humano deve sim nos sensibilizar e nos fazer sentir de uma forma aproximada à dor do próximo, para que nós lembremos de que nós somos filhos de Deus em amadurecimento, mas que somos usufrutuários daquilo que temos. E responsáveis pelo que fazemos do nosso tempo, da nossa vida, das relações e assim por diante. E quando pensava nisso também, eu pensava em animar a consciência, porque sem querer justificar e sem querer atenuar a responsabilidade sobre o nosso comportamento, não nos é também permitido querer ser mais do que somos capazes. Deus não está exigindo isso de nós. Deus não está exigindo de nós que nos transformemos de criaturas egoístas e insensíveis a santos num passe de mágica. Deus está querendo que saiamos da zona de conforto gradualmente. E que nos perdoemos em momentos de sofrimento, mas que tenhamos a lucidez. Este aqui sou eu, esse aqui já não é mais, aqui eu posso mudar. Em muitos momentos, o ser humano diz, eu sou assim e não vou mudar. Mas quando compreendemos que somos um sistema aberto de transformação constante para a evolução, nós vamos saber que a voz da consciência, como diz na literatura espírita, fala aos nossos corações. A nossa própria consciência e a consciência de que o nosso anjo da guarda pode dizer, olha, como um pai, como um ser mais velho, como um ser mais experiente, de uma visão espiritual, eu não faria se fosse você, pensa bem, qualquer coisa. E se não pensarmos, para concluir, na vida futura, não faz sentido a moral, a ética. Por que eu vou melhorar? Por que eu não vou ser um oportunista? Por que eu não vou criar condições oportunistas de me dar bem? Essas duas criaturas que foram pegas roubando, em cima da tragédia alheia, não são as únicas. Santa Catarina, quando deu as enchentes lá, eles roubavam mantimentos. Aqui em Caxias teve postos de arrecadação em nome daquelas pessoas, que as pessoas imediatamente criaram para roubar o mantimento. Não sabem o que fazem. Disse Jesus, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Serão aniquilados? São abutres, são urubus? Não, são criaturas humanas, num grau de consciência que Deus permite que eles estejam causando movimento na lei de causa e efeito para si mesmos, porque eles vão ter que refletir sobre os seus atos. Deus, se burlar o livre-arbítrio que criou para nós mesmos, está traindo a sua própria condição divina de nos dar toda a liberdade e responsabilidade dentro da sua justiça. Então é cada um segundo as suas obras, e a escolha de que nós estaremos livres de grandes dores por amor. E se por acaso as grandes dores aparecerem em nossos destinos, nós teremos consolo, sabendo que aquilo ali não termina assim. Que nós não vamos terminar a vida no túmulo. Que nós não vamos terminar como velhos decrépitos, esqueléticos e pó, esperando o juízo final para saber se nós vamos para o inferno eternamente ou vamos ficar num paraíso de ociosidades. É um tédio isso. É uma visão primitiva e infantil. Nós vamos entendendo que a ação entre céu e inferno é no agora. É agora que nós construímos o grau de energia que nos cerca e que nós vamos emitir e irradiar para o outro e vamos receber de volta. E assim vamos tijolo por tijolo, como a parede, fazendo as nossas construções. Isso nos dará segurança de termos a certeza de que Deus estará sempre nos provendo um amigo, uma inspiração, um trabalho. Jamais estaremos sozinhos, jamais estaremos abandonados em qualquer idade do corpo físico e do corpo espiritual. A vida futura, então, como diz aqui, é um dos pontos mais importantes, porque nos muda o ponto de vista, mas para aqueles que acreditam. Se nós estamos ainda refletindo se há vida futura, precisamos aprofundar nesse ponto. Eu acredito na vida futura, então eu vou trabalhar para ter uma condição melhor na vida futura, porque ela vai chegar. Ela
ela vai chegar, o tempo não para. Nós vamos desencarnar, nós tivemos 5, 10, 15, 20 anos, uma fração de segundo passou. Eu acredito nos espíritos, eu sou um espírito. Se eu não passei deste ponto, eu não vou acreditar nas outras coisas. Eu não vou transformar isso num comportamento capaz de mudar a minha vida e mudar a vida dos outros, pelo exemplo que eu vou estar dando e fortalecendo, servindo a Deus desta forma. Puxa, a pessoa era assim e se transformou de tal forma que eu passo a admirá-la e vou saber por quê. Estou abrindo um caminho, estou abrindo uma jornada, estou fazendo um caminho de luz, como Cristo fez de uma maneira perfeita. Nós, como servidores, na medida do possível, também podemos agir assim, crendo de que há um futuro. Mas se nós esperarmos o milagre da aparição, nós estamos ainda meio rastejando, né? É importante que a gente tenha mais concentração nesse ponto, né? Já vi muitos espíritas dizerem, mas será? Eu vou ver quando eu chegar lá, estou em dúvida. Isso é permitido, mas vai estuda, né? Busca uma palestra no YouTube, busca um livro, um evangelho. As crianças sabem, hoje em dia, buscar muito melhor do que nós. Pede auxílio dos jovens. Busca refletir. Eu acredito mesmo de que eu sou imortal? Eu tenho certeza de que eu sou imortal? Eu tenho certeza de que a vida continua depois da morte, que meu pai, minha mãe, meus irmãos, que eu vou encontrar as pessoas em outra encarnação? Então eu tenho que ter a certeza de que eu já vivi também. E quando a dor chega até mim, a dor não errou o endereço. Eu tenho que ser humilde. Por mais que eu esperneie, por mais que eu sinta raiva, por mais que eu esteja tentando, a dor não erra o endereço. Ela tem a vibração, assim como se coloca a estação de rádio ou a estação de televisão. Canal X pega a Globo, canal Y pega a Record, canal tal pega a Rede TV, canal X de vibração pega o Miguel, canal Y de vibração pega o Sandro, canal Z de vibração pega o Marcos, e cada um tem o seu canal próprio. Deus não erra o canal. Então, se aquela dor está acontecendo, eu tenho que refletir que se eu acredito no futuro, eu tenho que acreditar no passado também, que me trouxe até aqui. Hoje eu sou melhor do que sou. Pelo menos eu consegui ser assim. Tendo essa consciência, é mais fácil nós usarmos a receita da vida e vivemos melhores os momentos de aprendizado. A vida não se torna assim um grande mar de dramas e de lágrimas e um vale de ranger de dentes, porque nós sempre teremos a esperança. Vai mudar, vai passar, isso aí é só um momento. Por mais que sejam 20 anos que eu fique preso naquele corpo que ficou doente, aquele espírito mais cedo ou mais tarde vai desencarnar. Stephen Hawking, um gênio, ficou preso todo o tempo no corpo com uma vontade incrível, inventava máquinas para se comunicar. Um gênio. O gênio só nasce do trabalho, não do privilégio. Então ele trabalhou. Só que pelo mau uso que ele fez em outras oportunidades do corpo, nasceu limitado para fazer o bem. E fez o bem. E aquela prisão corporal terminou. Assim como a nossa também vai terminar. A nossa bola de ferro física vai terminar. Então tenhamos fé que o tempo vai passar e dias melhores vão chegar. O futuro e o passado se interligam no nosso presente. E que isso é não somente para nos motivar, mas é também para nos concentrar a força de esperar, sem ansiedade, a ação de Deus, para que a nossa ação seja mais eficiente e a nossa transformação seja mais lúcida e o nosso caminho seja mais seguro, rumo à felicidade, que é para isso que Deus criou as criaturas. Agradeço a todos a atenção, muito obrigado, que seja feita a vontade de Deus, que assim seja.